Você tem se sentido fatigado, cansado, desanimado, sem força para fazer nenhuma caminhada e quando descansa você não consegue repousar e refazer suas energias? Então, isso pode, na medicina chinesa, significar que você sofre de deficiência de Qi. O que seria Qi? Né? Qi seria a sua energia. Então, nós vamos falar sobre os sintomas, o que a pessoa sente, quais são os meridianos e órgãos envolvidos, as causas da deficiência, que tipo de tratamento a medicina tradicional chinesa propõe, algumas conclusões e recomendações para você. Qi seria exatamente o quê? A grosso modo, Qi significa a energia vital que mantém o seu corpo e a sua mente em equilíbrio. Na verdade, os principais sintomas, esses que eu vou citar para vocês, são os de deficiência de Qi do pulmão. Cansaço constante, a gente se sente muito mais cansado e fatigado quando a gente faz algum esforço físico, seja lá o que for, ou mesmo quando a gente fala muito, a nossa voz vai fraquejando, a respiração está muito curta. Como os pulmões comandam a pele, a gente tem sudorese profusa, espontânea, sem fazer muito esforço, a gente já está se sentindo suado, mas é um suor frio. E isso significa uma certa deficiência de Ti também do coração associados. A gente tem uma baixa imunidade, pega gripe, se resfria muito facilmente e a recuperação se torna extremamente lenta. Qualquer coisa que você tem demora muito para sarar. Então, a deficiência de Ti do pulmão são aquelas relacionadas exatamente a isto. Quais seriam as possíveis causas para que você sofra de deficiência de Ti? Bom, primeiro uma alimentação inadequada, porque a deficiência de Ti, ela pode ser uma deficiência de Ti do pulmão, pode ser uma deficiência, por exemplo, de Ti do baço, né? O baço-pâncreas são dois meridianos, é um meridiano só para dois órgãos, que fazem com que a gente não consiga fazer uma boa absorção dos alimentos que a gente ingere. E essa absorção se torna pior ainda quando os alimentos são crus, são alimentos de natureza muito fria, a gente acaba se alimentando só de saladas ou mesmo de frutas, e o nosso baço muitas vezes precisa de alimentos mais pré-cozidos, amornados. Então, também uma dieta pobre em nutrientes vai me trazer deficiência de Ti do baço pâncreas. Quando a gente se estressa muito emocional ou fisicamente, obviamente, o nosso sistema fica totalmente alterado. As doenças crônicas debilitam completamente o Ti dos rins, fazendo com que a gente tenha uma deficiência de Ti mais generalizada e um envelhecimento também, porque para nós na medicina chinesa, o envelhecimento depende do estado especialmente dos rins. Se a gente tiver alguma disfunção orgânica, por exemplo, de pulmão, né, algum probleminha de pulmão, ou mesmo de baço pâncreas, são órgãos ligados à produção de Ti pós-celestial, aquele que eu adquiro depois que eu nasci, que é pela respiração e pela alimentação, e nós temos o Jin Ti pré-celestial, que é aquele relacionado ao dos rins e que é herdado dos pais. Então, eu preciso ter esses três sistemas perfeitamente acontecendo e ocorrendo para que eu possa ter muita energia. Quais seriam os possíveis tratamentos da medicina chinesa? Bem, a medicina chinesa faz uso, por exemplo, da massagem, da acupressão, da acupuntura, e eu vou falar só sobre alguns pontos importantes que você poderia estimular para que você possa melhorar o seu Qi. Vejamos, o E36 é um ponto de estômago e ele acaba mexendo exatamente com o aspecto digestório, porque o estômago é uma víscera associada ao baço pâncreas. Eu falei sobre a dificuldade do baço pâncreas de fazer a digestão. E o estômago, ele é quem recebe os alimentos em primeira mão. Portanto, o estômago 36, ele é bastante interessante para que você possa restituir o Qi dos alimentos. Você também tem o bexiga 13, que é um ponto Shu nas costas, mais ou menos na altura de T3, T4, a torácica, do lado da escápula, a um tsum e meio, basicamente
2 dedinhos teus da coluna, você consegue encontrar esse ponto da bexiga 13, que é um ponto que, se você estimula, ele melhora o Ti dos pulmões. Mas vejam, nas fórmulas aparece também o VC4, que é um tônico, basicamente, dos rins, e ele fica na parte ventral, anterior do nosso corpo, acima da sínfise púbica, e aí a gente utiliza o VC4 para melhorar o Ti dos rins, que é o Ti, é o Din-Ti pré-celestial herdado dos pais, que a gente tem que manter para que a gente possa ter muita energia. E aqui um ponto, que é o ponto fonte do pulmão, que é o P7, que ele é bem interessante, ele fica no punho, e que ele é utilizado para devolver esse Ti ao pulmão quando ele está depauperado. Nós também utilizamos a dietoterapia, como os alimentos, como eu já estava dizendo, né, que são os alimentos amornados, os alimentos adocicados, que tonificam o baço, ou que são tonificados pelo gengibre, que tem um pouco de natureza aquecente, que ajudam a melhorar a função do baço. Também utilizamos algumas ervas que podem ajudar aos pulmões, que são basicamente aquelas ervas que podem ser aquecentes, se o pulmão estiver muito frio, né? Como, por exemplo, a canela, o cravo. Mas nós também temos alguns tônicos interessantes, como a raiz de ginseng, né? O ginseng, ele pode ser uma raiz utilizada. E veja, aqui nós temos 4 ervas que compõem a fórmula Sijunzi Tang, que é excelente para tonificar o Ti, tanto do pulmão quanto do baço pâncreas, porque nós temos a glicirrisa, que é o gancal, que é uma raiz adocicada que auxilia na recepção dos outros. O fulim, ele não deixa de ser um tônico de rim, ele é diurético, e o baizu também é ótimo para o baço pâncreas. Então, essa fórmula é um bom tônico de pulmão e baço pâncreas. A alimentação recomendada: alimentos mornos, nutritivos e cozidos, como ensopados, arroz, gengibre, a abóbora e todas as raízes que são levemente amornadas. Isso é ótimo para o baço pâncreas. Mas vocês também podem inserir canela, cravo, dependendo do que, você pode inserir coisas levemente picantes que tonificam também o seu pulmão. Práticas corporais sempre são importantes na medicina chinesa para poder ter a circulação de Qi, de Shui, de energia e de sangue. Entretanto, como a pessoa, quando ela está fatigada, ela não consegue fazer grandes esforços, é importante que ela primeiro melhore um pouco para que depois ela possa fazer exercícios como o Tai Chi, o Qigong ou uma respiração profunda que possa melhorar e trazer de volta as funções do seu pulmão. Bem, fortalecer o corpo e a mente de forma natural e integrativa é fundamental, né? Porque, na verdade, na deficiência de Ti, na verdade, eu não estou doente, eu estou sem energia. E como é que eu posso fazer essa reposição? Então, eu posso fazer essa reposição utilizando essas técnicas de forma bem natural. E posso consultar profissionais caso eu tenha uma doença crônica associada e eu tenha outros problemas, ou mesmo problemas agudos, que estão também retirando o meu Ti. Eu sinto fadiga quando eu vou gripar, certo? Então, tudo isso precisa ser visto por um profissional competente, que seja preparado para te orientar. Muito obrigada, e eu espero que a gente possa se ver nos outros vídeos falando mais sobre medicina tradicional chinesa. Até lá!